Vamos chamar a nossa convidada, ela está aqui nos bastidores, aí você faz seu comentário e pergunta para ela. Vamos cumprimentá-la. Boa noite, Soraya, tudo bem? Boa noite, Miguel, boa noite, Henrique. É para rir, né? Realmente, eu acho que ele abusou um pouquinho do sextou depois do horário de trabalho, quem sabe. Eu queria justamente chamar a atenção para isso. Primeira questão, da primeira camada desse vídeo, parece que ele está no meio de um vendaval, né? Porque ele está assim, você fica com a impressão ali que ele está no meio de um furacão ou coisa do tipo. Depois ele pergunta, ele diz que aquilo ali, né? Ele bate, né? E fala, isso aqui é um tapa na cara. Não, isso é tornozeleira eletrônica. Aliás, o primeiro caso, o senador já está com modem na perna, né? Deve estar dando sinal de Wi-Fi. Quem para perto do lado dele pega internet de graça da perna desse sujeito. Agora, gente, pelo amor de Deus, esse cara, ele perdeu o senso do ridículo. Ele diz no começo, nós que fomos das forças especiais. Esse cara nunca serviu nem o exército. Ele era instrutor de tiro em negócio de academia e tal. Nunca foi nada. Teve que responder 2 vezes aí por dizer falsamente que foi policial, né? Tem uma matéria do Luiz Carlos Azenha, nossa, aqui da revista Fórum, de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Ele apurou lá nos Estados Unidos com a polícia de Dallas, no Texas, a informação que ele vivia dizendo que ele tinha sido da SWAT do Texas. A polícia do Texas, o departamento de polícia da cidade do Texas, desmentiu e disse que, olha, ele nunca foi policial, até porque ele não pode, ele não é cidadão americano, ele é brasileiro. Então, assim, o cara é um baita mentiroso, se põe numa situação dessa. Mas, enfim, o que eu quero perguntar para a doutora Soraya, que eu vou chamar de Soraya, só senão ela fica muito brava com esse negócio, doutor. O Alfredo também não gosta, mas é hábito. O seguinte, Soraya, eu trouxe uma informação aqui bem no comecinho do jornal, que está inclusive na manchete do portal da revista Fórum. Uma fonte garantiu para a gente o seguinte, cravou, tem contato direto com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A partir do momento que ele pediu satisfação, 48 horas para a defesa do Jair Bolsonaro se manifestar sobre o plano de fuga da Argentina, ele já se colocou numa posição inclinado a decretar uma prisão preventiva, porque essa resposta viria, e veio agora há pouco. Obviamente ela não será satisfatória, porque ninguém vai conseguir justificar um plano de fuga, e ele estaria... claro, ele é o juiz, ele decide, mas pela lei ipsi literis, né, dura lex sed lex, ele teria naturalmente que decretar a prisão, e que neste momento ele estaria muito inclinado a decretar uma prisão preventiva do Bolsonaro. A segunda linha é que talvez ele pedisse um parecer da PGR, mas o que eu ouvi dessa fonte é que ele está inclinado a tomar a decisão de ofício, porque ele considera isso muito grave e vê a possibilidade de uma fuga agora, nesses momentos finais. Eu queria saber de ti, como é que você avalia essa posição, essa visão que essa fonte passou, que seria do ministro Alexandre, e também como é que você entende isso, porque realmente parece que essa situação, juridicamente falando, dentro do trâmite, né, da liturgia, pedir essa satisfação, pedir essa justificativa para os advogados, implica em receber uma resposta que tem que ser convincente. E, obviamente, ela não seria, e saiu agora há pouco e não é. Ele falou de lawfare, falou um monte de bobagem e não falou nada. Como é que você está vendo essa questão toda, Soraya? Bom, agora, oficialmente também, boa noite para você, Henrique, boa noite para o Miguel, que está aí no backstage, boa noite para todas que estão nos acompanhando. Eu estava aqui justamente fazendo isso, inclusive estava numa outra emissora, foi o momento que saiu a decisão, foi o breaking news em cima da minha fala. E eu estava falando sobre outra coisa, que era sobre as manifestações do ministro Dino, e saiu às 19h34, por aí, né, um pouquinho antes, um pouquinho depois, essa decisão que eu tenho aqui na minha tela também. Eu não sei, uma coisa, Henrique, uma coisa são as fontes que vocês têm e que, obviamente, enfim, são pessoas que estão dentro do gabinete, que conhecem a inclinação e tal. Só que, primeiro, eu não acho que juiz pode decretar prisão preventiva de ofício sem ter o requerimento anterior do Ministério Público. Então, remeter ao Ministério Público é o procedimento, deveria ser o procedimento. Eu abro uma exceção num contexto geral,
quando eu trato especificamente de questões de violência contra a mulher, violência doméstica e familiar, porque o rito natural é um rito que deve seguir primeiro a manifestação do Ministério Público, que é, lá na expressão em latim, o dominus litis, portanto, o senhor da ação penal. Então, esses requerimentos todos têm de vir pelo Ministério Público. Eu entendo que, claro, buscar a justificativa é um direito também do acusado, que o ministro Alexandre de Moraes não poderia deixar de contemplar também. E fazendo a leitura, não sei, eu acho que a gente pode fazer a leitura aqui conjuntamente, mas pelo menos do que foi apresentado, porque a gente tem muito fragmento, né? A gente tem informação, a gente está desde ontem e antes de ontem ainda falando sobre isso, a gente tem muitos elementos que são fragmentados, e realmente a questão do pedido de asilo ao presidente argentino, ela ressoou para todos e todas nós como algo bastante sério e bastante grave. O que a defesa apresenta aqui, e é bem na sequência, eu até fiz aqui alguns apontamentos, depois a gente pode até conversar mais especificamente sobre esse documento. Mas o que a defesa apresenta aqui, nesse aspecto específico, é que seria um documento de 2024. Né? Então, não é um documento que tem contemporaneidade. Deixa eu avisar assim, para todo mundo da fórum, para todo mundo que vai ouvir isso depois e tal. Não estou fazendo a defesa do Bolsonaro. E acho que, inclusive, a peça aqui, ela sobe um tom no nível até mais político do que técnico, na maior parte das vezes. Não é algo muito longo, são umas 12 páginas, mas as 4 primeiras são todas elas para achincalhar a Polícia Federal e o próprio Supremo, enfim. Mas existem algumas questões que, juridicamente, podem ser entendidas como até justificativas. Então, ele vai dizer, olha, que houve um rascunho, realmente, de um pedido de asilo, sim, houve, mas isso está lá em 2024. A ligação o SMS que o Braga Neto manda, não teve resposta, e a polícia não apresentou que foi dada a resposta, ou que ele retornou para o Braga Neto. Deixa eu ver, dá na contemporaneidade, o Braga Neto, o asilo argentino, e aí, assim, um documento muito contundente, bastante contundente, mas que busca, na verdade, politizar toda essa situação, trazendo ali, menos do que um parágrafo, ainda vai buscar dentro de um dicionário, com todo respeito aos colegas, mas é de uma pobreza tamanha, né, e buscar uma definição a partir de um dicionário do que seja lawfare, com todos os estudos que já se tem ao redor do mundo sobre isso, mas é só para jogar isso, talvez tentando jogar holofotes e criar uma outra narrativa. O que eu penso disso tudo? Acho que a tendência não é que se decrete a prisão preventiva do Bolsonaro a partir dessas situações aqui. Tem uma dúvida a respeito do WhatsApp, se o WhatsApp seria ou não seria considerado dentro daquilo que foi a decisão do ministro como uma rede social, porque ele tem uma outra característica, né, que é esse disparo automático para várias pessoas. E acho que isso está, agora sim, quero fazer a análise política disso tudo, isso está dentro de um contexto que determina nos próximos dias o início do julgamento. Eu, particularmente, assim como a maioria esmagadora, que está todos e todas que nesse momento estão nos acompanhando, espero a prisão do Bolsonaro. Mas talvez nesse momento a prisão preventiva do Bolsonaro ela seja exatamente o que se está esperando para criar o motivo que eles precisam, principalmente o Silas Malafaia, depois de ter saído ontem com aquela gritaria e ter sido desmascarado como aquela pessoa chula que né? A gente não está fazendo aqui nenhum julgamento moralista, ninguém está aqui para julgar como as pessoas se expressam na sua privacidade ou não, mas é um fato de alguém que se coloca como um homem de Deus, que regula
a vida das pessoas, a ponto de dizer que mulheres não devem estudar e fazer faculdade, porque devem ser submetidas aos homens e tantas outras coisas mais. Então, é alguém que tem que ser, né, mais do que qualquer outra coisa, não tem que ser só honesto, tem que parecer honesto o tempo inteiro. Então, a gente viu aquilo tudo, aquela coisa horrorosa, talvez o que eles estejam querendo é um motivo para isso. Então, eu estou achando que nesse momento em que nós estamos, o melhor recebi as justificativas, mandei para a PGR, joga essa bomba primeiro no colo do Gonê, para o Gonê dizer, não tem aqui, tá tudo certo, acho que não rompeu aqui, pode fazer um texto maior, ainda puxando um pouco mais a orelha do Bolsonaro, recrudescendo as medidas cautelares. Num outro sentido, poderia sim decretar prisão preventiva, só que agora é assim, não é o momento dele. Então, eu estou fazendo aqui essas considerações com vocês, sabe? Muito bom, Soraya. Acredito Só uma coisinha, ela falou da contemporaneidade, eu queria só acrescentar que o Lenny Streck, numa entrevista ontem comigo, usou exatamente o mesmo argumento, que provavelmente a questão de estar afastado no tempo, aí foi lá no começo de 24, 1 ano e meio atrás, isso era o que pegaria mais. Mas ele chamou atenção para o problema da conversa com o Braga Neto e do uso do WhatsApp. E aí o ponto do... Desculpa, Miguel, mas aí o ponto do Braga Neto, pelo menos é o que diz a defesa. A defesa tem que fazer o papel dela. Não estou nem julgando se está certo ou se está errado, se tem ou não. Mas o que a defesa está dizendo é a Polícia Federal não trouxe nenhuma comprovação de que ele respondeu por texto ou de que ele retornou a ligação. Então, o Braga Neto mandou. Agora, se o Bolsonaro respondeu ou não tem. Mas eu estou achando que só para fechar aí de novo, a ideia joga a bomba para o colo do Gonê, vamos ver o que o Gonê vai dizer, volta para mim e a partir do dia 2 a gente resolve essa história. Muito bem. O Bolsonaro está preso já, né? A gente não pode esquecer que ele está preso já, ele está em prisão domiciliar. Agora, a questão é mandar ele para regime fechado, em função até dos riscos de fuga do país, né? Essa é a questão também que está sendo avaliada. O que o Lindbergh falou na coletiva hoje é que a casa dele fica apenas 10 minutos da Embaixada dos Estados Unidos, então poderia... E haveria informações. O Lindbergh fala que ele recebeu informações, talvez a polícia tenha alguma informação que a gente não saiba, alguma coisa sobre possível fuga, mas enfim... Mas vamos deixar um pouco essa especulação. Eu vou trazer um assunto paralelo, é sobre isso também, mas só para a gente enriquecer um pouco a nossa conversa aqui. Tem uma postagem do Paulo Figueiredo, que é o aliado, na realidade é do Eduardo Bolsonaro, retuitando Paulo Figueiredo, mas eu achei interessante trazer para cá, porque é um elemento que a gente tem que analisar também. Aqui, Paulo Figueiredo afirma que está buscando sanções contra delegados da PF, delegados da Polícia Federal, e que elas estão a caminho, né? E aí o Eduardo Bolsonaro, que é policial federal, né? Faço minhas palavras do Paulo Figueiredo, segurem aí, e aí faz uma ofensa aí à Polícia Federal. O Eduardo Bolsonaro é deputado federal, né? E está aí ameaçando as instituições, a Polícia Federal do país. Isso aí não é mais uma prova ou de tentativa de obstrução de justiça, Soraya? Não sei, como é que você analisa uma situação dessa? Miguel, então, em relação a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Desde os primeiros momentos que lá em fevereiro o Eduardo Bolsonaro sai do país, começa a fazer movimentações, ainda no primeiro momento, né, todo mundo ficou aguardando para ver se tinha realmente ou não alguma possibilidade de ter êxito. Isso já era a preparação para atos que eram atos atentatórios à nossa soberania, atentatórios ao Estado Democrático de Direito em última instância, dentro desses tipos penais, dentro dos crimes que estão previstos lá no Código Penal. Então, assim, para mim, isso não tem dúvida alguma. Não tem dúvida alguma. E eu acho que eles estão subindo o tom, porque eles estão se considerando, igual dizia a Zambelli, na Itália eu sou intocável. Então, a gente já está vendo que não é bem assim.
Então, nos Estados Unidos, o governo Trump vai acabar em algum momento. Então, eles estão achando que eles vão conseguir alguma guarida lá até o fim dos tempos. E acho que não vai ser isso, não. E não tenho dúvida de que isso realmente constitui coação no curso do processo. Isso é extremamente grave, levando em consideração que as formas de intimidação são formas de intimidação abertas, explícitas, não negadas, e, por um outro lado, dirigidas às mais altas autoridades, né, brasileiras, especialmente do Poder Judiciário brasileiro, e que, nesse exato momento, determinaram também prejuízos de ordem econômica que fazem com que surja uma das hipóteses raríssimas, até para prisão preventiva. Claro, eles estão fora, estão nos Estados Unidos, mas é importante, assim, lembrar que a prisão preventiva se decreta em caso de obstrução à possibilidade de prosseguimento da instrução penal, ou ao fim e ao cabo da própria aplicação da lei penal, ou seja, quando o réu pode fugir em função da aplicação já do advento de uma sentença, por motivo de violação da ordem pública ou da ordem econômica. A ordem econômica a gente nunca fala, né? Porque a gente... Sim, é um exemplo quase que inexistente, né? Até quando a gente está dando aula é difícil, assim, mas tal exemplo e tal. Olha, mas o que o Eduardo Bolsonaro fez foi exatamente isso. Ele desestabilizou a economia brasileira. E o Eduardo Bolsonaro lá fora e o Jair Bolsonaro aqui. Por isso que eu estava também te dizendo, olha, se fosse por outros motivos, até teria motivo para decretar a preventiva do Bolsonaro. Porque com o tarifaço do Trump, ele desestabilizou a ordem econômica. Ele solto, conversando com os filhos, que ele tem possibilidade de conversar, porque isso, obviamente, qualquer pessoa tem, né? De conversar com o Flávio, com o outro lá, o Carluxo e tudo mais. Ele pode, sim, continuar pleiteando sanções, e o do Eduardo está mostrando isso, sanções que desestabilizam a nossa ordem econômica. Isso justificaria preventivo. Eu não sei onde eu li exatamente, mas alguém usou essa expressão. O Bolsonaro já gabaritou todas as possibilidades de prisão preventiva, e eu acho que é exatamente isso. Acho que é possível. Poderia ter decretado. Poderia ser decretado, né, em tese, né, nessa análise. E com relação aos demais agentes da Polícia Federal e delegados da Polícia Federal, é porque é o elemento fundamental, é a coação mesmo. A coação não é só em relação ao juiz, é em relação a quem investiga. Então, nesse caso, não tenho dúvida né, da prática de crimes. Né? E, Soraya, com relação a essa apresentação de hoje de um novo pedido, eu sei que tem que ter uma apreciação, tem toda uma questão em torno disso. O Lindbergh Faria, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, apresentou um novo pedido de prisão embasado em alguns fatores que são, de fato, complicados. São difíceis de serem discutidos judicialmente, mas são indícios muito complicados. O Jair Bolsonaro tem toda essa trama, que a gente sabe aí, esse envolvimento, esse conluio do governo americano com o filho dele, que já está lá, foragido nos Estados Unidos, junto com um outro foragido, que é o Paulo Figueiredo. E ele mora a 10 minutos da Embaixada dos Estados Unidos da América. E como eu disse aqui, para não me estender muito, se ele sentar a bunda dele no carro da Embaixada, na porta, na calçada da mansão dele, nunca mais ninguém pega ele, porque o carro entra ali também como um princípio de extraterritorialidade, enfim, não pode tocar, ele vai embora. Isso não poderia ter algum peso numa decisão do ministro Alexandre de Moraes, até se ele ouvir informalmente, eu sei que ele é o responsável, o relator, mas ouvir outros colegas, esse risco de fuga não está muito eminente, Soraya, mas muito eminente. Eu tenho a impressão que eu vou dormir um dia, eu estou num fuso, né? Eu moro em Lisboa, eu tenho a impressão que eu vou acordar um dia e sei lá, 10 horas da manhã, 6 horas da manhã no Brasil, e eu vou receber a notícia que ele fugiu, porque assim, está muito fácil para ele fugir, não está? Eu acho que isso é realmente algo que deve estar também esquentando a cabeça do ministro, porque é fato isso, né? As distâncias são muito pequenas, a possibilidade de fazer esse trajeto muito rapidamente, ele é fato, ele é real,
E essas articulações todas para o asilo político, obviamente que o Trump não teria dificuldades de conceder, nem ele, nem o Milley, nem nada, mas a Embaixada dos Estados Unidos ainda é mais propensa a isso, né, por conta da segurança toda. O negócio é se tirar ele de lá de dentro, para ver como eles fariam também, tirá-lo de dentro da própria embaixada, para levá-lo. O Brasil com certeza não vai conseguir ter salvo-conduto para que ele possa tomar um avião, ainda que seja um avião da força estadunidense, mas, de qualquer forma, criaria esse imbróglio, sim, né? Os Estados Unidos iam ter que ficar com ele hospedado aí na embaixada e ficar segurando esse fardo aí durante um bom tempo. Mas que existe, sim, e essa é uma das possibilidades, claro, que pós-condenação da prisão preventiva. E eu tenho aqui, para mim, o mesmo sentimento que você tem, Henrique. Eu também acho isso, embora, de uma certa forma, eu confesse aqui que eu quero ver o nome do Bolsonaro na Interpol, igual da Carla Zambelli. Eu disse, não, vamos ver se essa coisa ainda pode ficar um pouco mais divertida, sabe? Porque vai ser interessante isso. Porque uma hora eles voltam, uma hora eles vão ter que cumprir a pena. Então, fala, Miguel. Não, que você mencionou a Carla Zambelli, trazer o Breaking News aqui, acabou de sair a condenação dela pelo STF para um outro crime, né? E ela tem vários crimes. O da arma, lá, o do caso. O da arma. 9 a 2. Levou mais 5, Miguel. É outro crime, né? Esse é outra coisa, né? É o da arma, que ela correu atrás. É o da arma, que ela perseguiu. Ela está presa lá pela invasão hacker, né? É isso? Exatamente. A condenação Exatamente. Já agora ela foi condenada de novo. E o ministro Gilmar, nesse caso, ele foi muito perspicaz, porque quando ele prestou as informações, quando o STF, melhor dizendo, prestou as informações sobre a já condenação dela, ele juntou já os autos desse processo aqui, porque ela já estava numericamente condenada, que hoje só fechou. E aí os dois ministros nomeados pelo Bolsonaro, o André Mendonça e o Nunes Marques, foram os que divergiram em relação à condenação. Teve ali até uma divergência em relação ao próprio ministro Gilmar, mas era quanto à pena, nada mais do que isso. E veio essa nova condenação. E aí a gente tem, de novo, o desprazer de ver aquelas imagens que são horríveis, né? Porque cada vez que a gente vê, a gente se depara com uma perplexidade, porque eram várias pessoas, eram vários homens chutando a vítima, o rapaz correndo, esses homens armados, e a gente se depara com a perplexidade também com o pastelão da Zambelli dando de cara na parede da padaria, lá do estabelecimento comercial. Então, essa condenação agora, ela não vai repercutir bem, porque as imagens também são imagens muito fortes, né? Então, qualquer um vendo aquilo vai dizer, eu acho que tipo de pessoa é essa que está buscando aqui uma proteção do nosso Estado. Digo isso em relação à justiça italiana, que não tem sido, felizmente, nada flexível com ela, e nem deve ser mesmo, né? Você imagina que está pedindo shampoo alguém que votou contra e se manifestou contra no plenário da Câmara dos Deputados, a que presas tivessem acesso ao absorvente. Então, a gente não vive, eu não faço aquela linha do eu não comemoro a prisão de ninguém. Sim, eu comemoro determinadas prisões, e eu tenho empatia por quem está preso. Depende muito, nesse caso, é uma pessoa que não tem empatia nenhuma pela grande massa carcerária brasileira, que é de mães jovens, envolvidas com o narcotráfico sendo a raia miúda, muito mais como mulas, e que estão aí pelo Brasil nas condições piores do sistema carcerário, que o sistema carcerário pode oferecer, e olha que ele já é inconstitucional, né, por declaração da nossa própria corte. Aí foi para lá, não tem shampoo, nossa. Então, uma coisa interessante, né, que esse lance do absorvente, ela disse, ela falou isso com a boca dela, que não tinha aqui no plenário, que votou contra e argumentou que não tinha que dar nada de absorvente, quem quiser que compre. Aí agora eu vou usar exatamente a mesma coisa. Carla Zambelli está presa num presídio no norte de Roma, na capital da Itália. Lá não tem shampoo.
Carla Zambelli, vende na cadeia, custa 10 euros. Aliás, está caro pra cacete. O shampoo custa 4 aqui. Ó. Quem quiser que compre, puxa aquela notinha de 10, aquela rosadinha de euro, e compra o shampoo. Né? Só para completar também, a Soraya narrou a cena do episódio da arma e todo mundo esquece de um detalhe. Um dos seguranças dela disparou um tiro para o alto. Teve tiro naquela perseguição. Então, assim, alguém deu tiro. Na visão, eu quero que você, cidadão brasileiro e espectador nosso, a nossa audiência, entenda o seguinte. Em território brasileiro, se alguém te perseguir com uma arma na rua, sem qualquer razão, te ameaçando de morte, disparando para o alto, para os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, isso não configura crime. Tá? Em qualquer lugar, qualquer palmo de terra do território brasileiro, isso é um crime gravíssimo. Só que 2 ministros da Suprema Corte disseram que isso não é crime e inocentaram a Carla. Deixa eu só colocar um pontinho nisso, assim, só para falar. É uma filigrana jurídica, mas que mostra também essa intencionalidade dos ministros. O ministro Nunes Marques entendeu que não havia ali crime porque havia uma legítima defesa. Legítima defesa na lei tem de ser imediata e respeitar a proporcionalidade dos meios. A pessoa não pode chegar para você e dizer, você é um ladrão, pô, crime de calúnia. E o outro lá, eu puxo a arma e dou um tiro, ou saio correndo. Então, caramba, sabe, isso é o mínimo. Isso é o mínimo do conhecimento jurídico que qualquer estudante do primeiro ano de direito penal sabe. E ele escreve isso numa decisão. Não, estava em legítima defesa, porque o cara falou não sei o quê. Aí 5 caras, acho que são 5 mesmo, saem correndo atrás do outro, todos grandes, fortes, armados, ela própria armada. Que isso? De onde é que saiu isso? Eu diria que não precisa nem ser jurista para entender a proporcionalidade, é só você ter bom senso, né? A pessoa, aquele rapaz lá não fez nada com ela, inclusive ela acusou o rapaz, por sorte gravaram, tinha um videozinho que ele não tinha feito, ele falou alguma coisa próxima a ela, era um período de eleição, véspera de eleição, os ânimos estavam à flor da pele, é normal. Não foi nada demais não, Miguel, ele falou alguma coisa assim, vocês vão perder, não sei o quê, porque vocês são fascistas, não, mas vai perder. O cara vai te chamar de fascista, tu vai puxar uma pistola 9mm para ele? Isso não tem o menor sentido. Não, só para provar um ponto, no caso, né? Mas, enfim, deixa eu trazer... Se fosse verdade. Só uma notícia. A gente começou aqui a nossa conversa falando do caso do Marcos Duval. Eu só esqueci de trazer um ponto que é importante, que ele vai ser preso, Duval, porque ele estava proibido de usar as redes. Essa live que ele fez, ainda atacando o Xandão, atacando o Alexandre de Moraes... Ameaçando, ele está com as horas... Não vou nem falar dias contados, ele está com as horas contadas. Horas contadas. Se eu fosse ele, se preparava... Fazia logo a mochilinha dele, porque... A bolacha Maria dele já está preparada, amiga. A bolacha Maria dele. Capaz de receber uma visita amanhã cedo. Mas, enfim. Soraya, eu vou liberar você. Agradeço muito a sua participação, mas passo a palavra para você fazer os seus comentários finais e já desejando um bom final de semana. Não, também vou desejar para vocês um bom final de semana. Não sei se esse vai ser o mesmo final de semana que o Duval vai ter. Eu estou achando que o Duval está esticando a corda já faz um certo tempo. Da outra vez, ele perdeu os holofotes, ele tem um delírio pelos holofotes. Quando ele viajou para Disney, coitadinho, ele está louco de fome aqui, mas ele viajou para Disney, passou 10 dias com o dólar, com o valor que está, com a família na Disney, que é exatamente o que o ministro Alexandre escreve na decisão. E aí ele passa, ele volta... E aí, o que acontece? Prisão domiciliar do Bolsonaro. Tirou os holofotes dele. Ninguém mais falou. Aí, hoje, ele faz essa papagaiada toda. Eu acho que tá chamando holofote pro lado dele. Ou imaginando criar qualquer confusão com esta prisão. Porque ele tá querendo isso, que o Senado compre a briga. Só que eu acho que o Alcolumbre não tá para isso e não sei. Agora, vocês é quem sabem, vocês que são da imprensa, que tem fontes lá dentro do Senado, para ver se ele teria alguma força de criar essa confusão toda aí. Agora, para fechar, juro, escolheu o momento errado de novo, né, meu amigo? Porque se daqui 10 dias está começando o julgamento do Bolsonaro, ninguém vai olhar para você. Ninguém vai olhar.
É isso, obrigado, gente. Valeu, hein? Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Soraya. Tchau, tchau. Tchau, tchau.